Olá, amigos de todo o Brasil, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está assistindo a esse vídeo. Eu sou o professor Alexandre Américo, vou ministrar para você a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária, né? Então eu vou ser o seu assessor no que tange a essa disciplina, o conteúdo programático. Caso você queira tirar sua dúvida, mande-nos um e-mail no profalexandreamerico@gmail.com ou no nosso Facebook, né? Alexandre com A maiúsculo, espaço Américo, segundo A também maiúsculo, acento agudo no E. Então eu crio de antemão esses dois veículos de comunicação para que a gente possa estreitar cada vez mais os laços, né? Para que você chegue à tão sonhada aprovação. E toda a equipe do Agora Eu Passo, focado no MPU, no edital, do conteúdo programático, está aqui realmente vestindo a camisa, tá aí, ó, camisa MPU, Ministério Público da União, né? Toda a equipe aí realmente vestindo a camisa e você também tem que vestir essa camisa, né? Não adianta que a gente ministrar a aula da melhor maneira possível, com o máximo de qualidade, né? Levando para você todos os macetes, dicas, enfim, tudo aquilo que há de melhor. Se você em casa não fizer a sua parte, queimar as pestanas, sentar o seu bumbum na cadeira e realmente, ó, malhar, tem que malhar. Conhecimento é uma via de mão dupla. Não adianta a gente só transmitir o conhecimento. Você tem que dar o seu feedback. Eu costumo dizer que aqui é uma equipe, né? E trabalhar em equipe é trabalhar em conjunto. Não pode ser uma via de mão única. Tudo bem? Vamos juntos? Então, no nosso conteúdo programático, na aula de hoje, inicialmente, primeira aula, atividade financeira do Estado. Atividade financeira do Estado, para falar de administração financeira orçamentária, nós vamos falar de orçamento público. E você vem comigo aqui agora, ó. Nós vamos ver, durante as nossas aulas, todos os artigos da Constituição Federal, que você está vendo aí, o artigo 24, né? O artigo 68, 84, 163 até 169, tá certo? Que trata de orçamento público. E a Lei 4.320. São esses dois instrumentos normativos que nós vamos trabalhar do primeiro vídeo até o último vídeo. Professor, serão quantos vídeos? Nós teremos aí pelo menos 20 vídeos de orçamento público. Alexandre, é suficiente? Fique tranquilo que nós vamos fazer, né, o máximo para levar você todos os macetes de prova. Você vai apenas pegar a caneta e gabaritar na hora da prova, tá certo? Esse é o meu compromisso que eu faço, eu, professor Alexandre Américo, com você. Não estou aqui me gabando, mas é porque a gente já tem prévio conhecimento do que realmente a prova, se for o CESP, como foi no último concurso, poderá vir ali cobrar. E durante as nossas aulas, né, aulas de exercícios, nas nossas aulas de exercícios, certo? Nós vamos também resolver questões do CESP. E vamos trazer também as últimas provas do CESP, tá? Para ver como é que a banca está cobrando. É importante que você que está aí na outra tela saiba como o CESP cobra as questões de orçamento público. Qual é a sua linha de abordagem? Isso vale para toda e qualquer disciplina. Professor Alexandre, eu nunca estudei para concurso, né? Será que eu sou um potencial candidato para ser aprovado? É sim. Mesmo que você nunca tenha estudado, se você realmente vestir a camisa, né, juntamente conosco, eu tenho plena convicção de que você é um grande candidato em potencial para ser aprovado no concurso do Ministério Público da União. Será um grande concurso, né? E um órgão muito bom de se trabalhar, diga-se de passagem. Tudo bem? Então vamos aí ao que nos interessa. Atividade financeira do Estado. Mas, professor, isso não está no conteúdo programático. Não está de maneira explícita, mas está implicitamente inserido no conteúdo programático do edital. É o seguinte, todas as pessoas físicas, jurídicas, todos os seres humanos precisam se manter. Isso é lógico, isso é ululante, óbvio. E para se manterem, eles têm que ter recursos, dinheiro, para realizar, adquirir bens e serviços no mercado, não é? Adquirir alimentos no supermercado, certo? Pagar a fatura de energia elétrica todos os meses, pagar energia, água, telefone, internet, pagar o condomínio, pagar o aluguel, né? Pagar, por exemplo, combustível dos veículos, pagar, por exemplo, o plano de saúde da família,
né? Pagar a escola dos filhos, o curso de inglês. Todas as pessoas precisam de dinheiro para realizar gastos. E melhor dizendo, do ponto de vista técnico, para realizar despesas públicas. Por quê? Porque os seres humanos têm as suas necessidades, necessidades básicas e individuais, familiares, sociais, precisam gastar em lazer, em viagens, etc. Tá? Nós vamos dizer que esse conjunto de procedimentos de que os seres humanos se valem para arrecadar dinheiro e gastar, isso é a atividade financeira de cada pessoa. Nós trabalhamos, eu aqui estou trabalhando para receber um salário, não é verdade? Eu sou um colaborador do Agora Eu Passo, eu recebo, né, uma hora-aula, certo? Presto um serviço para o AEP. Para quê? Porque eu tenho necessidades individuais para gastar, para poder me manter e manter a minha família. Não é verdade? Ora, vamos pensar isso a nível de Estado. O Estado, enquanto eu falo Estado com E maiúsculo, estou falando todos os entes políticos, eu estou me referindo a eles, União, Estados, municípios, Distrito Federal. O Estado, enquanto ente abstrato, ele precisa intervir na atividade econômica. Por quê? Porque o setor privado, ele não consegue atender, digamos assim, a todas as demandas de todos os seres humanos do mundo, não. Existem imperfeições no mercado. Aquela história que se conhece muito, a mão invisível de Adam Smith, professor de história lá do seu colégio naquela época, falava disso. A mão invisível de Adam Smith, né? Adam Smith, um grande aí sociólogo, ele pensava o seguinte, que o mercado ele se regulava por si só. O mercado ele se autorregulava. Ou seja, as forças de mercado, os compradores e produtores, eles se equilibravam. O mercado era capaz de ofertar bens e serviços públicos para todos. Todos tinham, né, as suas necessidades atendidas. Esse era o pensamento de Adam Smith naquela época. Ou seja, não era necessária a intervenção do Estado no mercado. A política do Estado mínimo, né? Aquele Estado, né? Era um Estado que deveria ser apenas se preocupar naquilo que ele mais sabia fazer, certo? E deixar de lado os aspectos econômicos para o mercado se autorregular. Essa história cai por terra. Por que cai por terra, professor? Porque existem as falhas de mercado, as imperfeições de mercado. Por exemplo, os filhos dos pobres não conseguiriam, os pais, pagar uma escola privada para os filhos terem um serviço educacional. O Estado, portanto, precisa ofertar, né, esse serviço de educação gratuito para os filhos dos pobres, serviços, né, hospitais públicos, escolas públicas. Então, o Estado ele precisa intervir na atividade econômica para justamente, né, cobrir essas lacunas deixadas pelo setor privado, essas falhas de mercado. Então, hoje nós temos um Estado interventor. Por quê? Porque hoje o Estado tem que ser aquele Estado do bem-estar social, o welfare state, né? Esse Estado do bem-estar social é aquele Estado provedor de recursos, que sabe que existe aqui, de um lado, cidadãos que precisam ter as suas demandas atendidas, porque esses cidadãos não têm capacidade econômica para, por exemplo, colocar seus filhos em escolas privadas, para pagar um plano de saúde para os seus filhos. Esse Estado, vendo essas imperfeições de mercado, precisa prover recursos, alocar recursos na economia para atender a demanda desses cidadãos. Tudo bem? E como é que o Estado faz isso, professor? Como é que o Estado oferta bens e serviços públicos, bens e serviços meritórios, como é o caso da saúde e da educação? Para o Estado atender a essas demandas, ele precisa realizar o que se chama comumente, na disciplina de administração financeira e orçamentária, atividade financeira do Estado. Então, vamos conceituar a atividade financeira do Estado. A atividade financeira do Estado, que é regulamentada por um ramo do direito público chamado direito financeiro, é um instrumento por meio do qual o Estado,
ganha recursos públicos, ganha dinheiro, arrecada receita pública para financiar as políticas públicas necessárias ao atendimento das necessidades de uma população. Isso se chama atividade financeira do Estado, né? Então, o Estado intervém na atividade econômica por meio de uma política chamada política orçamentária. Política essa que vai definir as fontes de recursos do Estado e a aplicação de recursos por esse Estado para atender o quê? As necessidades públicas, as necessidades dos cidadãos. Isso se chama atividade financeira do Estado. Vamos falar agora sobre os 4 elementos da atividade financeira do Estado que todo doutrinador de direito financeiro fala. Aliás, o grande pai, digamos assim, do direito financeiro no Brasil, né, é o Aliomar Baleiro, certo? Além, o grande mestre, o grande papa, né, do direito orçamentário, da política orçamentária, do orçamento público, é justamente James Giacomoni. São esses, né, estudiosos que, primeiramente, certo, foram os grandes precursores para o nascimento desse ramo do direito financeiro. E é sobre os 4 elementos dessa atividade financeira que nós vamos colocar aqui agora para você, aqui no quadro, para você ver aí na sua tela. Vamos comigo, vamos lá. Olha só. Pessoal, durante todo o nosso curso nós vamos ter, certo, sempre em mente essa lei aí que você está vendo. Essa lei de direito financeiro. Essa lei, tá? Ela traça normas gerais de direito financeiro. Tudo bem? Chamada Lei 4.320 de 1964. Nós vamos precisar, certo, durante todas as nossas aulas, dessa lei aí. Essa lei é uma lei de normas gerais. Normas gerais de direito financeiro. Alexandre, Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro. Essa lei, professor, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores? Essa lei é uma lei federal. Por que lei federal? Porque foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas ela é uma lei federal que tem uma amplitude nacional. Não vamos confundir lei federal com lei nacional, tá? Lei federal de amplitude nacional, isso quer dizer que as suas normas vinculam União, estados, municípios e Distrito Federal. Ou seja, a sua lei, as suas normas vinculam todos os entes, políticos. Ok, Didi? Todos os entes políticos, certo? Alexandre, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? Todos os estados, todas as unidades federativas do Brasil devem obedecer às normas desta lei. Em se tratando de direito financeiro, a Constituição Federal, em seu artigo 24, vai dizer: compete à União, aos estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre inciso 1º, direito financeiro, inciso 2º, orçamento ou direito orçamentário. Agora presta atenção. No âmbito da legislação concorrente, compete à União, né, limitar essa competência da União é para estabelecer normas gerais. E a lei que estabelece normas gerais de direito financeiro é justamente a Lei 4.320. Então, no âmbito da legislação concorrente, a União só vai editar normas gerais e já editou
desde 1964. Lei 4.320. Isso quer dizer que os estados poderão também editar lei que trate de normas de direito financeiro. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, será que os estados poderão editar lei de normas gerais? Vamos aqui novamente para o artigo 24 da Carta Magna. Vamos lá? O parágrafo 2º diz: a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Ou seja, os estados podem editar leis de normas específicas, certo? Obedecendo-se à legislação federal. Tudo bem? Agora, preste atenção. Se não existisse a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro, que é a famosa Lei 4.320, o parágrafo 3º do artigo vai dizer: inexistindo lei federal sobre normas gerais, que não é o caso, os estados exercerão a competência legislativa plena, somente para atender às suas peculiaridades. Tá? Peculiaridades. Então, olha só. Imaginemos que até 1988 não existisse lei de normas gerais de direito financeiro. Tranquilo? Pois bem, aí o estado do Ceará, ou o seu estado, editou uma lei de normas gerais. Ele está incorrendo em algum vício de ilegalidade? Não. Essa lei ela é inconstitucional? Não. Não, porque o artigo 24, parágrafo 3º diz: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Agora, se após o estado do Ceará ter editado sua lei de normas gerais de direito financeiro para atender às suas peculiaridades, viesse uma lei federal superveniente, ou seja, posterior a essa lei estadual, essa lei estadual ela seria extirpada, rechaçada do ordenamento jurídico brasileiro? Não. Seria revogada? Também não. O parágrafo 4º do artigo 24 vai dizer o seguinte, bora para o quadro. Olha só, a superveniência de lei federal. O que é, professor, superveniência de lei federal? Uma lei federal que foi editada posteriormente à lei estadual. Sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vai apenas haver a suspensão, certo? Da lei estadual, tá? Dos artigos da lei estadual que forem contrários à lei federal posterior. Tudo bem? Por quê, professor? Porque o artigo 24 diz que compete à União, aos estados, ao DF, legislar concorrentemente sobre. E o parágrafo 1º vai dizer: no âmbito da legislação concorrente, caberá à União editar lei de normas gerais. Pronto. Lei de normas gerais. Percebam, olha para cá de novo, percebam que o artigo 24 não fala de municípios. Professor, os municípios podem editar lei de normas de direito financeiro, uma vez que não estão contemplados no caput do artigo 24? Bem, existe uma linha doutrinária que entende que sim, porque o artigo 30 vai dizer que os municípios podem legislar da Constituição. Uma outra linha doutrinária entende que pelo fato de o legislador constituinte, não ter contemplado os municípios no artigo 24, que os municípios não podem editar lei de direito financeiro, normas de direito financeiro. Professor, como é que eu devo entender isso a nível de CESP? Isso eu vou mostrar quando estivermos resolvendo alguns exercícios. Tudo bem? Por enquanto é suficiente entender que o artigo 24 se limita à União,
aos estados e ao Distrito Federal. Beleza? E vamos adiante. Pois bem, você já sabe que a União edita lei de normas gerais. Os estados, eles suplementarão a legislação federal. Agora, se não houvesse lei federal, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Se após a edição de uma lei de normas gerais de direito financeiro, lei estadual, foi editada a lei federal, a superveniência de lei federal suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário, diz o artigo 24 da Constituição Federal. Alexandre, pois bem, então, legislar sobre direito financeiro está no âmbito da legislação concorrente, conforme Carta Magna de 88. Mas esse direito financeiro trata de quê? Qual é o objeto desse direito financeiro? Qual é o objeto desse ramo da ciência jurídica? É justamente a atividade financeira do Estado, sobre a qual nós falaremos agora. Bora para o quadro. Vamos lá. A atividade financeira do Estado, que eu vou chamar de AFE, ela compreende 4 elementos, certo? O primeiro elemento da atividade financeira do Estado é, por meio da atividade, o Estado, os entes políticos, sendo regrados pelas leis que tratam direito financeiro, os entes políticos, eles irão obter recursos. Professor, obter recursos, tecnicamente, seria o quê? Obter receita pública. Obtenção de receita pública. E o que é receita pública, Alexandre Américo? Receita pública, são ingressos de recursos financeiros, nos cofres públicos para realização das políticas públicas. Pronto. Isso é atividade financeira do Estado. O Estado obtém recursos, certo? Resumindo, o Estado precisa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Professor, o Estado ganha dinheiro como? Como é que o Estado ganha esse dinheiro? O Estado ganha esse dinheiro principalmente pela arrecadação da receita tributária, Da receita tributária e da receita de contribuições. Professor, me dá exemplo aí, vamos lá? O Estado, pessoal, ele tributa, a sua renda, o Estado tributa a sua renda, o Estado tributa o seu patrimônio, o Estado tributa o seu consumo, o Estado tributa o comércio exterior. São as 4 bases da tributação. E quais são os tributos, professor? Não vamos confundir tributo com imposto, Tributos é o gênero, dos quais são espécies impostos, taxas e contribuições de melhoria, certo? São as 3 espécies tributárias evidenciadas no Código Tributário Nacional, no CTN. Mas o Estado também, ele se financia primordialmente, também, pessoal, por meio de contribuições. A União se financia por meio da arrecadação da COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social,
do PIS, PASEP, né, da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Alexandre, a principal via de financiamento de qualquer ente político é a receita tributária? Não, não. Os municípios, certo? Ok, os municípios se financiam, a grande maioria dos municípios, por meio das transferências, né, tributárias. Os municípios recebem ajuda dos entes políticos de maior capacidade financeira, dos estados, né, por meio do fundo de participação, certo? E da própria União, né, os fundos de participação, certo? Os mecanismos de transferências tributárias, ok? Então, o primeiro elemento, o Estado obtém receita pública. Mas o Estado também pode, né, criar uma outra fonte de financiamento, criar o chamado crédito público. Alexandre, o que é criar o crédito público? Criar o crédito público quer dizer obter... Ixi! Foi isso aqui, rapaz. Que viagem, ó. Criar o crédito público, que foi isso? Retornando. Vamos lá. Rapaz, o negócio aqui tá meio assombroso, viu? O Estado pode criar o crédito público, né? Certo? Criar o crédito público quer dizer obter operações de crédito. Alexandre, e o que é operação de crédito? O que são operações de crédito? Melhor dizendo, operações de crédito, certo? São os empréstimos e financiamentos obtidos pelo Estado, certo? Empréstimos e financiamentos obtidos pelo Estado. Para quê? Para realizar obras de infraestrutura, para realizar os grandes investimentos necessários para alavancar a economia dos entes políticos, ok? Então é a via secundária de financiamento do Estado. Criar o crédito público quer dizer se endividar, obter capital de terceiros, tá? E para que o Estado arrecada dinheiro? Ora, quarto elemento da atividade financeira do Estado, para aplicar esses recursos no financiamento das despesas públicas. Acontece que para o Estado gastar recurso público, ele precisa de uma autorização legal. E essa lei que autoriza, né, o Estado a gastar, certo? Uma vez que existe o princípio da legalidade, essa lei que autoriza o Estado a gastar, ok? O que foi isso aqui, Didi? Me ajuda aqui. Essa lei que autoriza o Estado a gastar, essa lei precisa ser gerenciada. Ela contém o chamado orçamento público, tá? E o orçamento público está contido na Lei Orçamentária Anual. Pois bem, para finalizar o vídeo, resumindo, a atividade financeira do Estado é ganhar dinheiro para gastar. Mas para o Estado arrecadar essa receita pública do consumo, do patrimônio, da renda, do comércio exterior, das pessoas físicas e jurídicas, o Estado precisa ter uma autorização legal para realizar gastos para atender o cidadão, certo? Essa lei que autoriza o governo a arrecadar receita e a gastar chama-se Lei Orçamentária Anual. E essa lei contém o orçamento público que será gerenciado por esse Estado. 4 elementos da atividade financeira do Estado, elementos estes que estão integrados. No nosso próximo vídeo, a gente fala sobre o que é o orçamento público. Aguardem, até já. Segundo